Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, muitas atrações que vêm diretamente do outro lado do mundo. Vamos ter aí Trans-Am e TCR australianos, além do GT World Challenge também da Austrália e também o Extreme E na Arábia Saudita. Uma nova competição de carros off-road da FIA que chegou para ficar. Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe e comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E claro, nos siga em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @Portal High Speed. Nos últimos dias 3 e 4 de abril, rolou a primeira etapa do Extreme E, a aposta da FIA para as competições off-road com carros elétricos, já que eles têm a Fórmula E para o asfalto. E a categoria vem com nomes de peso. Podemos citar aqui o Sébastien Loeb, maior campeão da história do WRC, o Stéphane Sarrazin, piloto que já correu no WRC, mas também tem experiência de Fórmula 1 e WEC, o incansável Carlos Sainz, pai do Carlos Sainz Jr., piloto da Ferrari, e que todo ano costuma se dizer que duas coisas são certas, que vai ter o especial de fim de ano do Roberto Carlos e também que o Carlos Sainz vai falar que vai parar de correr. Enquanto o Sainz pai não anuncia sua aposentadoria das pistas, nós, Gearheads, somos contemplados por sua destreza atrás do volante. E além deles, podemos citar aqui também o Jenson Button e o Matthias Ekstrom, piloto que foi bicampeão do DTM e que desde 2018 se aventura no off-road. A primeira etapa do X-Prix, como costuma se chamar, rolou na Arábia Saudita. E foi também o reencontro de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, porém não dentro das pistas. Tanto o Nico quanto o Lewis, atualmente eles são donos de equipes do Extreme E. O X44, time de Hamilton, fez a pole e o de Nico Rosberg acabou sendo penalizado em 60 segundos em razão de um problema no software. Vale lembrar que essa categoria, como eu falei há pouco, são de carros elétricos no mais estilo Baja e que é a aposta de modelos híbridos para as pistas off-road. Durante a classificação, a piloto alemã Claudia Hürtigen sofreu um acidente assustador, no qual ela capotou várias vezes. Apesar do susto, nada sofreu e o fato dela sair ilesa mostrou a eficiência da segurança dos carros. O Sébastien Loeb, que, como falei há pouco, é o maior campeão da história do WRC, abrilhantou fazendo uma boa pilotagem. E, na semifinal, a dupla Molly e Taylor levaram a melhor, tendo Loeb e Gutierrez em segundo e o Sainz em terceiro. Na Crazy Race, deu Mullins e Hansen, tendo em segundo Zonka e Bennett, e em terceiro Alin Kotlinski e Jenson Button. No Shootout, deu Hürtigen e Ekstrom sobre Preece e Leduc e Chadwick e Sarrazin. Na final, quem brilhou foi a equipe de Nico Rosberg, conduzida por Taylor e Christophersen, que ganhou sobre Mullins e Hansen e sobre Gutierrez e Loeb. Vale lembrar que depois das provas, o Nico Rosberg, que estava presente, ele congratulou a equipe e o Lewis Hamilton mandou vídeos de saudação e agradecimento para os seus pilotos. E a próxima etapa está programada para acontecer nos dias 29 e 30 de maio em Dakar, no Senegal. A versão australiana do GT World Challenge chegou a mais uma etapa, a segunda dessa temporada 2021, tendo como palco
a montanha sagrada de Bathurst, um dos mais importantes autódromos do mundo, o mais importante da Austrália e, por que não dizer, um dos mais desafiadores. A categoria, como eu falei, é uma versão da Terra dos Cangurus para a World GT Challenge, que anteriormente era conhecida como Blancpain GT Series. Logo na primeira prova, realizada no sábado, dia 3 de abril, o piloto Shahin manteve a pole sobre Hobson numa disputa Audi versus Nissan. Ambos se isolaram na ponta nos primeiros momentos, mostrando assim que o duelo ia ser entre o Audi R8 e o Nissan GT-R. Bates e Quinn travaram um duelo interessante que deixou Schumacher confiável na terceira colocação, mantendo assim uma boa distância em relação ao quarto e o quinto colocado. Schumacher, que não tem nada a ver com Michael Schumacher, esse é australiano, vale lembrar. Grove encostou e logo tivemos aí uma disputa Porsche versus Audi versus Aston Martin nos S's e ladeiras da tradicionalíssima pista. Os 25 minutos finais foram definidos nos pits. Shane Van Gisbergen, piloto da Supercars, subiu de produção e foi para terceiro. Logo, tínhamos aí 2 Audis e mais um Mercedes no top 3. E nos últimos minutos, Van Gisbergen subiu aí com a faca entre os dentes e pegou o primeiro lugar, ganhando a prova, tendo Shahin segundo e Bates em terceiro. Dado o resultado, na prova de domingo, o Van Gisbergen largou na pole, tendo sido caçado por Chas Mussert e Garth Tanner. O Mussert, que na minha opinião é o maior piloto australiano da atualidade, que corre em carros de turismo e GT mais até do que o Earl Bamber. E o Garth Tanner, que é uma lenda também do Supercars, que foi campeão ali no final da década de 90. Bailey decepcionou, estando constantemente nos últimos postos, fazendo assim uma prova diferente do que fizeram no sábado. Grove cresceu de produção. Muitos toques e apertos nos S's de descida. A 20 minutos do fim, amarela, já que o Audi R8 de Abrahams errou no S de subida e bateu no muro, espalhando detritos. Na relargada, Garth Tanner brigou com Van Gisbergen até o último momento e o passou. Assim, Tanner levou a melhor sobre Van Gisbergen, que finalizou em segundo, e Mussert em terceiro. E a próxima etapa do GT World Challenge Austrália está programada para acontecer nos próximos dias 8 e 9 de maio em The Bend. O TCR australiano chegou a mais uma etapa dessa temporada 2021. Etapa de corrida tripla, diga-se de passagem. A primeira prova, ocorrida nesse sábado, dia 3 de abril, teve como pole position o Chas Mussert, que é piloto da Audi. O Mussert, que na minha opinião, ele é o maior piloto australiano que corre em carros de turismo ou Gran Turismo, visto que ele tem uma experiência respeitável na Supercars, além de já ter corrido provas de endurance, sendo até campeão das 24 horas de Daytona em 2020, ao lado do Augusto Farfus Jr., um piloto aí para a gente ficar de olho. E Mussert estava num final de semana inspiradíssimo. Logo na largada, acabou surpreendido por Cameron, que corre de Peugeot e que ultrapassou. Garth Tanner cresceu bastante. A partir da terceira volta, os ânimos de todos ficaram bem exaltados. Muitos bumps. E uma disputa interessante entre Alfa Romeo e Golf no meio do pelotão. O duelo entre os líderes
foi simplesmente insano. Mussert abriu 4 segundos de vantagem em relação ao terceiro colocado. E depois de muitos ensaios, conseguiu ultrapassar Cameron. E de lá, não saiu mais, conquistando assim a vitória sobre o piloto da Peugeot, que finalizou com Gert Tander, que corre de Honda, em terceiro. E acreditem, a segunda prova foi praticamente um replay da primeira, visto que logo na largada o Tander foi superado pelo Cameron e o piloto da Peugeot fez uma liderança bastante consistente aí. Um destaque que a gente pode citar no caso da segunda prova foi que, além dos bumps, tivemos aí alguns pilotos rodando e passeando na grama. Mas o dia mesmo era do Chas Mussert, que pela segunda oportunidade consecutiva ultrapassou Cameron e finalizou em primeiro. E o pódio foi repetido, já que o Gert Tander também finalizou em terceiro. Vale lembrar que a prova 2 ela foi disputada no sábado à tarde, enquanto que a prova 1 no sábado de manhã. Isso no horário australiano, claro. Já na prova 3, realizada no domingo de manhã, no horário local, logo na largada tivemos aí muito tráfego e confusão na subida, com os pilotos se espremendo. Destaque aqui para Jordan Cox, piloto da Alfa Romeo, que subiu muito de produção logo nos primeiros momentos e foi para o top 3. Mas, logo nos primeiros momentos, o piloto Lee Holdsworth, também de Alfa Romeo, teve um problema no motor. O motor acabou abrindo o bico, causando assim uma amarela que perdurou por mais ou menos 5 voltas. E na relargada, o Cameron disparou. Alguns pilotos, mais para o meio do pelotão, trocaram aí bumps e toques, que fizeram com que muitos passassem na grama. E Mussert, olha só, deu o troco pelo terceiro tento consecutivo em Cameron. E pela terceira vez consecutiva no final de semana, Mussert levou a melhor sobre Cameron. O único diferencial foi que o Jordan Cox finalizou em terceiro. A próxima etapa da TCR australiana está programada para os próximos dias 1º e 2º de maio e deverão ocorrer em Sydney. A Trans Am australiana chegou para mais uma etapa nessa temporada 2021. Desta vez, o palco foi a tradicionalíssima montanha sagrada de Bathurst. E diferente do que o apelido sugere, a prova não foi como o filme do Alejandro Jodorowsky. Vale lembrar que a Trans Am australiana ela faz parte do mesmo calendário, né, da TCR e da GT World Challenge. Então, muitas provas, eu falei muitas, não todas as provas, acontecem no mesmo final de semana das 3 categorias. Em algumas ocasiões podem haver divergências, não obedecendo assim o calendário. A primeira prova, Seton e Kelly repetiram um duelo de Phillip Island, travando assim um duelo interessantíssimo nos primeiros momentos. Hearn cresceu e passou a brigar então pelo segundo lugar. Enquanto no pelotão da frente tudo era tranquilo, atrás muitos toques e bumps. Destaque para o acidente de Matt McKilden, que causou uma bandeira amarela logo na terceira volta. E essa prova da Trans Am era tiro curto, tendo apenas 8 voltas. O acidente ocorreu na terceira e, por ter sido uma batida muito forte, obrigou a entrada do safety car, que não conseguiu sair a tempo da pista a ser limpa, e assim a primeira prova finalizou em bandeira amarela com o Aaron Seton em primeiro, Nathan Hearn em segundo e Owen Kelly em terceiro.
Sendo assim, as esperanças de uma prova emocionante ficaram para a segunda e a terceira. Na segunda, muito tráfego e confusão, com os pilotos se apertando na subida e nos S's de Bathurst. Os S's, por falar nisso, tiveram muitos apertos e porta com porta ao longo de todo o momento. Hearn estabeleceu boa liderança, sendo seguido por Seron. Muita pressão e batalhas em todos os pelotões. A 4 voltas do fim, o Seron, que corre de Mustang, vale lembrar, travava um duelo bacana com o Hearn e o ultrapassou. Sendo assim, pelas 3 voltas restantes, o Hearn tentou dar o troco, mas sem sucesso. Novamente, vitória do Seron, com o Hearn em segundo e o Kelly em terceiro, repetindo assim o pódio da primeira prova. Diante desse cenário, o Nathan Hearn estava com a faca entre os dentes. E na largada da terceira prova, apesar das confusões, ele disparou e manteve uma constância, segurando Seron. De longe, seu maior objetivo não era a pista em si, não era pilotar de uma maneira consistente, e sim segurar o Aaron Seron, mantendo uma pilotagem mais conservadora na primeira posição. Brook ameaçou Kelly, que por sua vez acabou rodando, e essa rodagem lhe desencadeou alguns problemas técnicos que fizeram com que o mesmo abandonasse. Duelos interessantes ao longo da prova, com muitos toques e alguns pilotos passando na grama. Porta a porta entre vários concorrentes. O duelo entre Seron e Hearn fez com que ambos se isolassem. E o clímax aconteceu na penúltima volta, com o Seron ensaiando ultrapassagens. O Hearn chegou a deslizar, facilitando um pouco assim para o Seron, mas ele manteve-se líder uma vez que o seu rival também deslizou. E assim, pôde manter assim, uma pilotagem mais tranquila, uma vez que o piloto do Mustang acabou se distanciando um pouco mais em relação ao primeiro por conta dos deslizes. E enfim, o Nathan Hearn conquistou a vitória na terceira prova, com Aaron Seron em segundo e Brook em terceiro. Vale lembrar que a próxima etapa da Trans Am australiana deverá ocorrer no mesmo final de semana da GT World Challenge, ou seja, nos próximos dias 8 e 9 de maio em The Bend. E aí galera, gostaram do programa de hoje? Então não se esquece, se inscreve no canal, curta, compartilhe e comente e ative o sininho para receber nossas notificações. E claro, nos siga em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @portalhighspeed. Tchau e até a próxima!